Vamos a mais uma questão do capítulo 9, questão 21. Na figura a seguir, E é um espelho plano. Uma partícula M encontra-se inicialmente em repouso no ponto A. A partir do instante t igual a zero, M adquire movimento uniformemente acelerado, de modo que passa pelo ponto B com velocidade 1 metro por segundo. Podemos afirmar que a distância x entre M e sua imagem, a partir do instante t igual a zero, é dada por letra A, x igual a 0,5 mais 0,125t quadrado. B, x igual a 0,5 menos 0,125t ao quadrado. C, x igual a 0,5 mais 0,25t quadrado. E D, x igual a 1 mais 0,25t quadrado. Então vamos à questão 21. Na equação, aliás, no enunciado, ele fala para você que a velocidade inicial do corpo em t igual a zero é igual a zero, ok? Ele parte do repouso, desse ponto aqui, ó, que está 0,5 do espelho, tá? E ele fala que após ele ter percorrido os 2 metros, ou seja, no ponto B, ele tem uma velocidade de 1 metro por segundo, certo? E ele pede para você, na questão, qual é a equação que representa a velocidade do ponto M em relação à sua imagem. Bom, reparem que a imagem, ela está inicialmente, a uma distância de meio metro também do espelho, ok? Nós sabemos que é natural que a gente tente encontrar a equação dessa imagem, No caso, esse ponto aqui eu vou chamar de A', que ele está atrás do espelho. Detalhe, se o ponto A ele anda para a direita, na frente do espelho, o ponto B andará para a esquerda do outro lado, E para a gente saber qual é a equação desse ponto, ele diz que na questão o ponto A, na verdade o objeto M, ele executa um movimento uniformemente variado. Então nós sabemos que a equação é essa aqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando aos senhores, que para calcular logicamente a posição final, ele chama essa posição de x, Então, a gente já tem a posição inicial do objeto, Isso é a equação do objeto, Se eu fosse pegar o x, tá? Somente do objeto em relação ao espelho, tá? Isso vai ser igual a quem? A 0,5. A velocidade inicial, desse cara é 0 vezes t, mas eu não tenho aceleração. Mas eu posso calcular, porque como eu tenho a distância entre A e B, eu tenho a velocidade inicial no ponto A e tenho a velocidade no ponto B, eu posso usar a equação de Torricelli. V2 igual a V02 mais 2A delta S. Primeiramente eu vou calcular então a minha aceleração. Vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 2. Então 1 é igual a 0, foi embora, 4A. Então a aceleração é igual a 0,25 metros por segundo ao quadrado. Sendo a aceleração esse valor, eu continuo substituindo aqui na minha equação, correto? Aqui já foi para o espaço 0 vezes t, mais 0,25 t ao quadrado sobre 2. Então, a equação do objeto em relação ao espelho é 0,5 mais 0,125 t ao quadrado. Tomando cuidado que ele não quer essa equação em relação ao espelho. Ele pede a equação do ponto do objeto M em relação à imagem. Logo, para se calcular
o x do objeto em relação à imagem, é só a gente multiplicar toda a equação por 2, já que esse cara aqui, ó, em relação a esse, faz tudo sempre o dobro, né? Então é 0,5 mais 0,125 t ao quadrado, ok? Então a minha equação do objeto em relação à imagem vai ser igual a 1 mais 0,25 t ao quadrado. Sendo assim, o meu gabarito é a letra D de Douglinhas. Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.